Yuri, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está de camiseta branca e calça preta. Atrás dele há uma parede verde. Tem gente que acha que falar de Estado laico é o mesmo que falar de um Estado anti-religião. Mas sabia que é o contrário? Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, o bate-papo de Nara Bueno é com Luiz Antônio Cunha, professor emérito da UFRJ. É ele quem explica que a laicidade é a única possibilidade de se ter uma efetiva liberdade religiosa. Essa conversa é necessária, hein, gente? Continue por aqui. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda. Sentada à mesa está Nara. Ao fundo, no centro, uma TV exibe o vídeo do entrevistado Luiz Antônio Cunha. É uma entrevista remota. Esse é o podcast Escola na Real. Eu sou Nara Bueno, uma professora curiosa, e hoje eu vou conversar com o professor Luiz Antônio Cunha sobre um assunto espinhoso, mas muito importante. São projetos pedagógicos em disputa, a laicidade do Estado e o ensino público. Nara, olá, mulher professor de Luiz cabelos lisos Antônio. na altura dos ombros. Olá, Nara. Olá a todos os assistentes. Luiz Antônio Cunha, senhor calvo de cabelos e bigodes brancos. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar. Eu vou começar, professor, eu poderia começar lendo o seu currículo, mas eu prefiro dizer que a gente vai fazer o currículo Lattes que não mordes. E aí, ao invés de o senhor ler o seu currículo, eu peço para você destacar a sua trajetória acadêmica e se apresentar para o nosso público. Olha, então, deixa eu começar dizendo, eu sou um sociólogo de formação. Não é? A minha vida profissional foi sempre marcada por grandes complicações políticas na vida brasileira. Não que eu tivesse produzido essas complicações. Veja você, Nara, eu entrei na faculdade para fazer sociologia em São Paulo, sabe, no mês de março de 1964. Veja você. CARD, então, historicizando a o meu laicidade à brasileira. Foi também o início do período da ditadura militar no Brasil. Eu concluí o curso de Sociologia já no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro. Me transferi de São Paulo para o Rio de Janeiro. E nunca pensei em ser professor na minha vida. Minha mãe foi professora, mas eu não tinha vocação docente, pelo menos não sabia disso. E fui chamado para ser professor na mesma PUC do Rio de Janeiro por uma situação circunstancial. Um professor foi para os Estados Unidos fazer o seu doutorado e chamaram um, não aceitou, chamaram outro, não podia, e no fim me chamaram e eu aceitei. E, então comecei a minha carreira docente em março de 1969, 3 meses depois do ato institucional número 5. Veja você. Não é? E foi assim. Comecei a lecionar métodos e técnicas de pesquisa, uma disciplina no curso de Sociologia, não é muito, digamos, muito pouco atraente. Não é? Era uma disciplina que tinha a maior rotação de professores, não é? E foi licionando essa disciplina que eu me dei conta que eu gostava do tema educação, porque tinha participado antes de pesquisas, não é, sobre diferentes assuntos, e nas aulas de metodologia de pesquisa e técnicas de pesquisa, eu dava os exemplos, principalmente das pesquisas sobre educação que eu tinha realizado. Não é? E aí eu resolvi pedir transferência de departamento, do departamento de Sociologia para o departamento de Educação. Isso porque era no departamento de Educação em que estava situada a disciplina Sociologia da Educação. Isso acontece em muitas universidades brasileiras, não é? Parece que é uma constante. Eu próprio não tive Sociologia da Educação no meu curso de Sociologia. Eu tive Sociologia da Burocracia, Sociologia do Desenvolvimento, Sociologia da Família, Sociologia de um monte de coisa, mas não Sociologia da Educação.
Também não tinha feito licenciatura, porque se tivesse feito, pelo menos alguma informação, não é, das disciplinas, do tipo estrutura e funcionamento do ensino de primeiro e segundo graus, por exemplo. Não tinha esse nome na época, mas era alguma coisa parecida, ou talvez história da educação, mas não tinha nada disso. Então, eu comecei a licionar sociologia da educação como um sujeito completamente inocente do objeto. Eu nem digo ignorante, porque é o estado ainda anterior à ignorância, inocência total. E foi nessa prática, não é, de licionar sociologia da educação que eu fui atrás de bibliografia, não é? E assim fui desenvolvendo, ou seja, eu me mudei de mala e cuia, ou de mala e cunha, não é, para o campo da educação. E foi aí que eu desenvolvi a parte mais importante da minha carreira acadêmica. Lecionei em várias outras instituições de ensino, na Fundação Getúlio Vargas, na Unicamp, na Universidade Federal Fluminense e na UFRJ, onde eu terminei a minha carreira docente, né, como professor titular. Fiz o doutorado, enfim, por aí afora. Muito bom, que feliz coincidência essa de um professor ter saído e o senhor cair aí, mas foi uma maravilha para o ensino do Brasil, professor. Eu queria perguntar também, antes da gente entrar no assunto, porque na verdade o senhor já deu vários pezinhos aí para a gente entrar no assunto, mas antes de entrar no assunto eu queria saber se, não só na sua graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, algum professor ou professora te marcou, mas durante toda a sua vida, se houve aí algumas ou alguma ou algum em especial educador ou educadora que te marcou. Olha, eu vou dizer o nome de uma pessoa, que foi Durmeval Trigueiro Mendes, uma pessoa muito importante na minha trajetória. Embora a nossa interação tivesse sido muito curta, Durmeval foi o primeiro reitor da Universidade Federal da Paraíba, criada em 1960. Foi chamado por Anísio Teixeira para a equipe do Ministério da Educação, ainda no governo Jango, e como membro do Conselho Federal de Educação recém-criado. Durmeval perdeu os cargos no serviço público como resultado do ato institucional número 5, do decreto 477, eu não sei qual dos dois. O fato é que não pôde mais lecionar na Universidade Federal e perdeu o cargo no Ministério da Educação. O mandato no Conselho Federal de Educação já tinha terminado em 1968. Ele foi, então, acolhido pela PUC do Rio de Janeiro, justamente numa época que eu estava começando o mestrado na PUC Rio. E ele foi o meu primeiro orientador de dissertação, foi a ele que eu procurei para elaborar a dissertação. E foi aluno dele, então, no mestrado, e orientando durante alguns meses. E essa orientação foi interrompida, porque ele teve um derrame cerebral. Foi, assim, uma perda imensa que nós tivemos. Ele sofreu um longo tratamento, eu não posso dizer sofreu, ele foi beneficiado por um longo tratamento, não é? E recuperou boa parte da fala, mas ainda com dificuldades. Foi acolhido, então, depois pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu já era professor. Então, fomos colegas professores no Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa figura que eu acho muito importante. Posso citar uma segunda pessoa? Com certeza pode. Essa segunda pessoa é Moacir de Góes. Moacir foi secretário de Educação do município de Natal, do prefeito Jarbas Maranhão, eu creio que de 1963 ou 62 a 64. Nessa posição, nesse cargo,
ele desenvolveu uma campanha muito importante chamada De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Era uma campanha muito importante que dizia: com os recursos que a Prefeitura de Natal tem, nós não podemos esperar que haja construção de escolas, formação de professores com as melhores qualificações. Nós temos que começar com os recursos que temos, não é? E para alcançar um objetivo maior e que não pode deixar para depois, que era a educação primária para a população pobre, principalmente a população de pescadores na região de Natal. E foi assim, não é? Foi um grande sucesso, não é? Um sucesso que determinou a prisão dele. Ficou preso 1 ano, imediatamente após o golpe de 1964. O prefeito foi destituído, não é? E ele não pôde mais exercer a sua profissão de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nem qualquer outra profissão, numa cidade pequena, muito menor do que é hoje Natal, não é? Ele teve que vir para o Sul, veio para o Rio de Janeiro, onde foi ser professor de ensino médio em escola privada, de história do Brasil. E foi nessa condição que eu o conheci, ambos participando do movimento de professores nos anos 1970, em defesa do ensino público, contra a privatização, por melhores condições de vida do professorado. E nós tivemos uma longa convivência, muito mais longa com o Moacir do que eu tive com o Durmeval. Nós chegamos a publicar um livrinho, não é? Eu digo livrinho no tamanho, mas que eu gosto muito e tem muita gente que aprecia, chamado O Golpe na Educação. Creio que em 1985, um livro que teve longa duração, chegou a ter acho que 11 ou 12 edições, não é? Ou reimpressões. E eu fico especialmente feliz de lembrar de Moacir de Góes nesse momento, porque na próxima semana vai ser lançado a 3ª edição do Dicionário de Educadores no Brasil, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma espécie de uma enciclopédia de educadores já todos falecidos, né? E eu escrevi o verbete sobre Moacir de Góes. Então, eu gostei de lembrar dele nesse momento. E eu também, professor, eu não conhecia a história e acredito que quem nos ouve, quem nos acompanha também ficou feliz de conhecer um pouco mais. Eu até convido para a gente pesquisar mais sobre esses educadores, porque fizeram e fazem parte da nossa história da educação do Brasil e dessa educação crítica, orientada, de resistência, inclusive. Já agora sim, falando efetivamente do nosso tema, professor, depois desse exercício de memória que foi tão importante, também encheu o meu coração, agora eu queria perguntar para o senhor, assim, antes da gente discutir os pontos, eu queria que o senhor fizesse um panorama, um breve histórico, na verdade, do ensino público no Brasil e como desde a sua instituição ali no período monárquico, mas principalmente mais recentemente, né, ali depois dessa grande noite que perdurou aí décadas, e chegando no governo anterior, que também tivemos alguns retrocessos, até chegar a esse panorama do cenário atual. Será que o senhor pode fazer isso para a gente? A questão da educação pública é muito séria no Brasil, porque tanto ela é uma legítima e urgente demanda popular, como ela é, ao mesmo tempo, utilizada como instrumento de engodo. Olha que coisa, hein? Você está me levando a dizer coisas complicadas, hein, Nara? Porque, veja só, a população brasileira quer escola, não é? E com todas as razões objetivas do mundo. A inserção no ambiente urbano, hoje também no rural, mas principalmente no ambiente urbano, onde reside a maior parte da população, mais de 2/3 da população reside já em áreas metropolitanas, não é nem em qualquer cidade. Não é?
E a vida numa cidade exige domínio de técnicas que somente a escola ensina. Eu queria grifar isso e eu vou repetir. Exige o domínio de técnicas que somente a escola ensina. Coisas como a leitura, com a compreensão dos textos, não apenas recitar palavras. A escrita lógica, não apenas o desenho do nome de algumas palavras. Os rudimentos da matemática, as 4 operações. O deciframento das estatísticas. Isso é fundamental no mundo de hoje. E eu acrescento as operações elementares na internet. Sem elas, não se consegue a maior parte das operações que nós precisamos usar quase que todo dia na nossa sociedade. A operação de máquinas, como o aparelho celular, adequadamente, não apenas teclar números. O registro em instituições públicas, mas também nas privadas, até mesmo a operação das máquinas de votar. Não é? Então, são técnicas que, para utilizar adequadamente, nós precisamos disso que nós chamamos da cultura escolar. Se você não obtém ali, você não obtém fora, a não ser pessoas que têm alguma genialidade. Mas a escola não foi feita para gênios, né? Nós sabemos, eles se dão muito mal na escola, aliás. Então, se de um lado existe isso, de outro lado, existe a mistificação da escola, da educação escolar, como se ela resolvesse todos os problemas candentes da sociedade brasileira. A distribuição da renda e da propriedade, a alienação, etc, etc, etc. Não é isso. Para bem compreender e valorizar adequadamente a escola, é preciso tirar toda essa ideologia, no sentido de falsa consciência, não é? Essa ideologia que reveste a escola. Aliás, quem não gosta do povo justamente utiliza essa ideologia, justamente para tirar a ideia do povo, a visão do povo, dos problemas mais fundamentais que o sacrificam. Então, é basicamente isso que eu poderia dizer para início de conversa. Não é? Para início de conversa também, eu só acrescentaria um ponto, não é? Que para algumas pessoas, uma parte das pessoas, as escolas, as públicas e as privadas, são um instrumento de ascensão social. Mas para muita gente, as escolas são um instrumento de discriminação social. Quando eu digo isso, não é para desvalorizar a escola de jeito nenhum, justamente é para valorizá-las. Para valorizá-las. Elas precisam melhorar a qualidade, elas precisam ser estendidas a todos, e elas não podem tentar fazer aquilo que não podem fazer, que não são da sua competência. Então, isso daí. Então, eu acrescento mais uma terceira coisa, já que você me provocou tanto, Nara, que é a questão do público e do privado na educação brasileira. Olha, quando a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a primeira, né, que foi promulgada pelo presidente João Goulart em dezembro de 1961, nessa época, as melhores escolas de nível secundário, pós-primário, né, o ginásio ou escola normal, de todos os estados, eram instituições públicas. Não eram muitas. Em geral, um ginásio em cada capital de estado, uma escola normal. Quando o estado era mais populoso, também havia ginásios desse tipo em cidades do interior. Esse é um levantamento que ainda precisa ser feito, não é? O estado do Rio de Janeiro tinha umas 4 ou 5 dessas escolas de muito boa qualidade
em municípios do interior, além do Colégio Pedro II, na capital do país. No estado de São Paulo, tinha talvez umas 20 escolas desse tipo. Não é? Então, por aí. Não sei como era em Goiás nessa época, mas eu apostaria para ganhar que também em Goiânia, talvez antes de Goiás Velho, não sei. Me disseram que eu não posso mais dizer Goiás Velho, que agora não é de bom tom. Cidade de Goiás. É apenas Goiás. Mas como eu sou muito antigo, vocês vão me perdoar, não é? Perdoadíssimo. Mas, então, essa situação mudou. E não mudou por um desígnio divino, por um acidente da natureza. Mudou como resultado de políticas que acabaram produzindo a desvalorização da escola pública. Mediante o quê? Depressão do salário dos professores. Uma piora sistemática das condições de vida. E, em geral, uma depreciação do público como sendo ruim e o privado seja bom. Como o privado seja necessariamente bom. E essa distinção hoje está profundamente inculcada na população brasileira, como se escola privada é sinônimo de escola boa e escola pública é sinônimo de escola ruim. Não é? Eu estou preparado para discutir isso longamente, mas eu sei que esse não é o nosso objetivo hoje, Nara. Não, mas a gente pode entrar e sair desse assunto porque tem a ver. Eu penso que, sim, o senhor está correto, Goiás não fugiu à regra, nem a cidade de Goiás, nem Goiânia, é um projeto. Eu até lembrei, já falei isso aqui antes, e lembrei de Darcy Ribeiro, aquela fala célebre dele que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, e essa afirmação do senhor também corrobora com essa ideia de Darcy Ribeiro. E eu queria perguntar para o senhor assim, eu vi que na sua fala foi marcado muito pelo regime militar. Eu acredito pela sua vivência mesmo, que deve ter sido assustador viver em um ambiente escolar numa época autoritária. A gente esteve às margens de repetir essa tragédia agora há pouco, né? No ano retrasado, passado, no último governo. E eu queria fazer esse link do como se dá essa discussão de laicidade da educação, laicidade do ensino, junto com o regime autoritário. Então, como isso serviu como ferramenta da ditadura militar à época de 64, mas também agora, recentemente. Então, quais são essas semelhanças, né? Tanto na ditadura de 64, quanto na tentativa de golpe recente, no último governo, especialmente, de Jair Bolsonaro, onde a gente teve uma corrosão, eu chamo assim, de laicidade, não por acaso, da democracia também, professor. Questão importante aí, Nária. Você não está deixando por menos, hein? As suas questões são incríveis. Olha só, as lembranças estão muito vivas na minha mente. Quando o golpe de 64 foi desfechado, não é? Houve um apoio muito forte da Igreja Católica ao golpe. Campanhas em muitas cidades do Brasil, eu acompanhei isso em São Paulo e no Rio de Janeiro, não é? As marchas da família com Deus pela liberdade. O Rosário em Família, como sendo uma campanha, né, para evitar que o comunismo chegasse ao Brasil. Aliás, vou fazer uma notinha de rodapé nessa questão. O fantasma do comunismo é uma coisa altamente operativa no Brasil. Você sabe que o Rui Barbosa, em 1880 e poucos, foi acusado de comunista porque defendia a abolição gradual da escravidão, não é? Foi acusado disso e não pôde mais, aliás, se candidatou, mas não foi mais reeleito como deputado na Bahia, não é? E o Brasil não tinha comunista naquela época nenhum, não é, que pudesse servir de um exemplo, não é? É um espírito né, professor? Bom, não é essa satanização do comunismo, o real e o imaginário,
muito mais o imaginário do que o real, não é? Já acontecia até antes do golpe de 64. Mas ali houve uma convergência muito forte entre demandas do clero católico, não é? Enfim, de combater um inimigo que poderia acabar com a religião, não é? Com interesses de grupos econômicos que se sentiam ameaçados com as reformas políticas que estavam em vigor, ou pelo menos em projeto. O interessante é que todas eram reformas capitalistas, nenhuma era reforma de teor comunista. A reforma agrária capitalista, mais atenuada do que o general MacArthur fez no Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, só para citar um caso extremo. Não é? Reforma universitária não tinha nada de comunista, etc, etc. Bem, então essa demanda da Igreja Católica, mas não era só essa, não, porque como havia uma pressão norte-americana muito forte para evitar que o Brasil viesse a ser uma segunda Cuba, não é? Houve uma pressão muito forte de agências de ação internacional do governo norte-americano, jogando dinheiro aqui, agentes, e na época mesmo do golpe militar, até mesmo uma esquadra chegou a se deslocar no Brasil e iria intervir se o golpe não tivesse sucesso. Não é? Então, com essa força estrangeira norte-americana, no bojo dessa intervenção, determinados grupos evangélicos foram introduzidos no Brasil, e com muito dinheiro. Não é? Então, eles tiraram proveito da rivalidade com os católicos, ocuparam alguns espaços que os católicos não tinham presença, não é? E serviram a esse propósito. Não é? Então, confluíram essas duas instituições religiosas. Veja, Nara, que eu não estou falando nada de fé, não estou falando nada de espiritualidade, eu estou falando de instituições que têm propósito político. Tem conta no banco, CPF não, CGC, não é? Estrutura de poder, tem gente que manda, tem gente que obedece, tem propriedades, estações de rádio, na época não tinha estação de televisão, mas enfim. Com todas essas forças materiais, é disso que eu estou tratando. Nada de questões espirituais, isso é um outro assunto, não vou entrar nele. Essas rivalidades eu presenciei nos estados de Pernambuco e Recife em 1967. Veja você, no ano que eu me formei. Eu era auxiliar de pesquisa numa empresa que fazia uma pesquisa no Nordeste e recebi um contrato para fazer avaliação de um programa de alfabetização de adultos lá, de uma instituição mantida pela Igreja Presbiteriana em Recife, chamada Cruzada ABC, Ação Básica Cristã. Ela substituiu o MEB, Movimento de Educação de Base, por um segmento da Igreja Católica altamente progressista no Nordeste. É outra referência que eu sugiro a você, além dessa que eu fiz do Moacir de Góes, Onara, que é o projeto, talvez a cartilha, chamada Viver é Lutar, MEB, Movimento de Educação de Base. É um produto produto pedagógico da mais alta qualidade, não é? É uma negação completa daquela expressão de que religião é necessariamente o ópio do povo, não é? O movimento de educação de base foi reprimido pelos militares, muita gente presa, não é? A Igreja Católica se retirou desse projeto, convenientemente, e esse vácuo foi ocupado pela Cruzada ABC. Então, essa
convergência, às vezes tem divergência, como nesse caso político-ideológico, mas alguma substituição, alguma complementariedade. O interessante é que saiu, então, o movimento de educação de base com uma perspectiva de participação popular, de conscientização, uma expressão muito usada naquela época, e entrou um conteúdo pedagógico com ênfase no empreendedorismo, ou seja, para você se dar bem na vida, você indivíduo e não população, grupo, associações, você indivíduo tem que se virar, não é, para conseguir ascender socialmente. Muito a ver com essa ideologia que está sendo retomada hoje pelas igrejas evangélicas pentecostais. Então, eu falei daquela época. Veja, dos anos 60 para cá, o campo religioso mudou muito, não é? Mudou radicalmente. O número de adeptos do catolicismo foi se reduzindo e foi crescendo o número de adeptos de igrejas evangélicas, as pentecostais. As igrejas evangélicas, aquelas de missão e de imigração, essas se mantiveram, até reduziram o número de seus adeptos. Por exemplo, a luterana, a presbiteriana, a batista, a anglicana, tiveram reduzidos os adeptos. As evangélicas pentecostais cresceram muito, e principalmente nas áreas de habitação popular, da população mais sofrida do Brasil, aquelas que não têm onde se segurar, acabam se segurando numa fé que promete uma salvação terrena, não é? Para os males terrenos, enfim, com um propósito que eu não quero discutir nesse momento. Não é? Então, essa foi uma mudança muito importante. Nessa mudança, aconteceu um elemento de grande importância, que é o oportunismo político. Como os evangélicos estavam conseguindo ampliar a sua votação e, com isso, alguma presença na Câmara dos Deputados, políticos interesseiros em obter aquele apoio, né, passaram a assumir discursos religiosos ou simplesmente ceder em propostas dos evangélicos, não é? Para obter vantagens imediatas. E, com isso, a chamada bancada evangélica na Câmara dos Deputados foi se multiplicando, não é? Chegou a uma quantidade imensa, um quarto. Então, nós temos essa situação, né, muito alterada. E, além do oportunismo, eu quero chamar a atenção para a covardia de políticos que, mesmo sabendo que a laicidade do Estado é um princípio fundamental da democracia, acabam se calando, às vezes até se retirando de plenários para não enfrentar posições adversas, e com isso avançam esse tipo de propostas confessionalistas, ou seja, contrariamente à laicidade do Estado. Professor, eu vou chamar um pequeno intervalo agora para quem nos acompanha. Vou deixar vocês com um recadinho do Yuri e nós voltamos já já. Imagens dos apresentadores: Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores: Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. É preciso muita reflexão e muito trabalho para fazer da escola um local de convívio e aprendizado e não de discriminação. O podcast Escola na Real apresenta projetos e ideias voltados a uma escola comprometida com a perspectiva dos direitos humanos. Escola na Real. Nara. Estamos retomando esse bloco com o professor Luiz Antônio da Cunha, falando sobre laicidade e ensino público aqui no podcast Escola na Real. Bom, professor, o senhor fez muitas provocações e nos colocou para refletir
sobre muitos aspectos da nossa história recente, mas também desde 64, e algumas questões a respeito. Eu me lembro que o senhor falou sobre a Base Nacional Curricular Comum curricular, na verdade, né? A BNCC. E a base, a BNCC, ela tem estabelecido conteúdos para cada um dos 9 anos, e ela faz essa previsão de ensino religioso. CAD, historicizando então, e a nossa Lei brasileira. Geral de Diretrizes e Bases, ela diz assim: é assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa. Eu queria te perguntar, assim, em nenhum momento na nossa vida comum, nas nossas escolas, a gente vê uma maior intensificação de convencimento para que Nhanderu abençoe o Brasil, ou para que Oxalá ou Oxum. Então, quer dizer, religiões de matrizes africanas ou indígenas não são colocadas nessa diversidade religiosa. Sempre é colocado uma base monoteísta cristã como sendo a única possível. E o senhor fez essa crítica a respeito do pentecostalismo, inclusive puxou ali na política, que eu gostei muito da nossa bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, mas eu queria saber um pouco mais do senhor dessa visão. Como a gente pode, dentro da escola, efetivar tanto a Lei de Diretrizes e Bases, que prevê, assegura esse respeito à diversidade cultural religiosa, mas também a BNCC. Luiz Antônio. Só existe uma disciplina escolar que aparece na Constituição Brasileira, de 88, nas anteriores também, que é ensino religioso. A Constituição não diz que tem que ensinar matemática, não diz que tem que ensinar português, nem história do Brasil. Também não precisa, porque isso é consensual. Não precisa estar na Constituição. Por que está lá o ensino religioso? Porque foi inserido ali artificialmente por demanda de uma instituição religiosa específica, a Igreja Católica. Essa é a única instituição que faz questão absoluta, oficialmente, de ter ensino religioso nas escolas públicas. Os evangélicos estão divididos, os afro-brasileiros predominantemente são contra, os espíritas kardecistas são contra. Então, nós estamos nessa situação. O ensino religioso nas escolas públicas é uma determinação constitucional por força de artifício da Igreja Católica. Então, esse é o primeiro ponto. Está na Base Nacional Comum Curricular pela mesma razão. Essa base foi elaborada por um grupo de assessores, vários grupos de assessores, para matemática, para geografia, para língua portuguesa, etc., e para ensino religioso. Foi chamada, veja só, é uma disciplina que a Constituição diz que é eletiva, não que é obrigatória, que é eletiva. Mas, assim mesmo, não é? O Ministério da Educação, na época da elaboração da BNCC, convocou um grupo de especialistas no ensino religioso, oriundos da Igreja Católica. Então, esse é um ponto que precisa estar com muita clareza. O que acontece é que evangélicos também estão ocupando esse lugar do ensino religioso, mas também um lugar fora da disciplina ensino religioso, que começa a aparecer agora, a hora do recreio, que está virando hora de culto, não é? Em que mini-pastores utilizam o espaço que seria de recreação para oração, não é? Para proselitismo religioso. Então, esse é um problema muito grave na sociedade brasileira. Talvez seja dos países que eu conheço vários, é onde essa questão aparece com uma intensidade maior do que na Argentina, maior do que no México, maior do que no Chile, maior que em qualquer país da Europa, não é? Então, nós estamos assim, nesse momento muito grave, no momento de utilização política, não é? Com conteúdo ideológico extremamente forte da
religião. E por que isso é extremamente forte? Porque aí está embutido toda uma pauta conservadora de valores, que não é do pensamento crítico, ao contrário, é do segmento inquestionado e a interpretação literal de textos sagrados, da Bíblia especificamente, né? Então, isso é muito grave, é um problema pedagógico intensíssimo. E você falou algo muito importante, que a Base Nacional Comum Curricular foi elaborada com a programação de 9 anos da educação fundamental, como se o ensino religioso fosse para ser ministrado em 9 anos, não é? Numa sequência articulada. Não é? E alguns municípios e alguns estados estão usando isso. Não é? Alguns estados não. No Rio de Janeiro não é assim, nem no estado nem no município. No estado de São Paulo, de jeito nenhum. Mas alguns estados e alguns municípios estão, principalmente a partir do lobby, não é? De instituições religiosas católicas. Portanto, essa é uma questão muito grave no nosso ensino. Nós estamos perdendo conteúdo crítico, conteúdo de formação do sujeito, da responsabilização pelos seus atos e suas omissões, não é? Através de prescrições religiosas. Não é? Isso é muito grave. Isso é uma dissolução do que há de mais importante na pedagogia. E especialmente importante se a gente vê algo paralelo não, convergente que ocorre, que é o caso das escolas cívico-militares, que eu sei que aí no estado de Goiás é outro problema especialmente grave. Especialmente, professor, eu queria... Nossa, o senhor tocou em tantos pontos importantes, mas eu vou me ater a 2 deles para que o senhor comente um pouco mais. O senhor falou sobre a transformação desses espaços de recreação que deveriam, inclusive, fazer parte, por ser saudável, né, na educação, para convergência, né, sendo transformados para proselitismo político. E eu queria saber um pouco mais, então, de como isso pode impactar essas crianças, a formação dessas crianças, porque quando a gente naturaliza isso coletivamente, quando as escolas não veem problema ou permitem ou até estimulam esse comportamento, a gente tem um resultado específico. E um outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse é sobre o negacionismo científico. Então, a gente acaba tendo dentro das escolas, justamente por esse proselitismo político, uma alta, imagina, né? Dentro das escolas, que é esse espaço onde o senhor falou, destacou, que é da cultura escolar, da utilização dessas ferramentas de leitura do mundo que são necessárias, né, para 2/3 da população, mas até para todo mundo. Mas a gente vê justamente nesse espaço crescendo essa racionalidade de negação do científico dentro de um espaço que deveria promover justamente o científico. Comenta para a gente, professor. Pois é, eu soube que no município de Recife, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei permitindo que a Bíblia fosse utilizada como instrumento paradidático. Veja você, a Bíblia utilizada como instrumento paradidático. Vão utilizar a Bíblia para quê? Para ensinar história? História a partir da Bíblia? Não. Para ensinar o quê? Biologia? A evolução das espécies? Não. O criacionismo. Olha, a Bíblia pode servir para muita coisa, mas para outras coisas ela é totalmente inútil. Então, vejam que eu até aumentei o tom da minha voz quando eu falei inútil. Não é? Ela é muito importante para certos aspectos, para outros não serve para nada. Ao contrário, atrapalha.
como é a questão do ensino de ciências, o ensino de história. O Brasil já até utilizou a Bíblia para isso na época do primeiro reinado, não é? A história do Brasil era contada a partir da criação do mundo, da chegada de Jesus, dos apóstolos, a difusão do catolicismo, e ia chegar até no Pedro I, não é? E depois no comecinho do Pedro II. Era essa história que ensinava. Olha, não é isso. A história do mundo e do Brasil não é assim. No ensino de ciências, a situação ainda é mais grave, não é? Porque a conquista, não é, que a humanidade fez do entendimento, não da criação da vida, que não sabemos como é que é, isso nem é objeto da ciência. Não é? Se a vida foi criada por uma intervenção sobrenatural ou extraterrena, no sentido de vir de outro planeta, não é o objetivo da ciência. O objetivo da ciência é verificar como a vida se transforma. E se ela foi criada, é na dimensão material dela, das moléculas, esse tipo de coisa. Mas se estudantes, se alunos e professores e funcionários estão imbuídos de um criacionismo, não é? Ou seja, de uma concepção absoluta, não é, a respeito da origem da vida, do desenvolvimento da vida, da criação humana, dos dilúvios, essa coisa toda, não dá espaço para o principal do ensino da ciência, que é o questionamento. Não é? Isso é que é uma coisa importante. A ciência não compete com formulações absolutas de origem religiosa. Isso não é ciência. A ciência é um questionamento do mundo, um questionamento de tudo. E até de si mesma. Não é? E até um questionamento da própria ciência. Há uma reflexão científica sobre a produção científica, e sempre questionada. Não é? Hoje, a teoria da evolução das espécies pela seleção natural é a que responde mais completamente a todos os problemas biológicos que são encontrados. Da mesma maneira como explicações a respeito da transformação da educação brasileira de sistemas de dual para um sistema unificado e a incorporação de mecanismos externos de discriminação, isso é uma possibilidade de ser questionada, sempre questionada. Não é? Então, esse espírito crítico de estar sempre atento para as possibilidades de mudança, não é o que é necessário ser ensinado aos alunos. Não a substituição de crenças absolutas que eles obtiveram em casa ou nas igrejas por outras crenças absolutas. Não, isso não tem nada a ver com ciência. Professor, o senhor falou assim sobre o questionamento, então essa intenção de despertar a crítica no estudante, na estudante, e eu queria fazer um link no seguinte período. A gente teve a Covid-19 e durante o período da Covid-19, muitos estudantes fizeram a educação em casa. Eu até vou usar um anglicanismo aqui, o homeschooling. E esse homeschooling tem sido muito defendido por algumas secções religiosas que defendem arduamente para que essas próprias famílias eduquem suas crianças apartadas do ambiente escolar. E eu queria que o senhor comentasse um pouco esse movimento, né? Porque eu fico pensando, uma criança que vai ser educada pela família não vai ter um grande estímulo para questionamento, ou para autonomia, ou para crítica. E como pode haver esse impacto desse crescente advogar pelo homeschooling, por essas
essas redes religiosas, essas secções religiosas, e como isso impacta a nossa educação? Eu acho que isso é gravíssimo, porque significa impedir que as crianças convivam com os diferentes. Esse é o principal problema. A escola, estou pensando especialmente na escola pública, porque a escola privada pode usar diferentes mecanismos, inclusive da exclusão, não é, posterior ao ingresso, para estabelecer uma espécie de homogeneidade dos seus destinatários, dos seus alunos. A escola pública não faz. Ou se faz, precisa deixar de fazer. Não é? É um lugar onde os alunos encontram os diferentes. Gente que foi educada por famílias diferentes ou fora de família. Não é? É um lugar onde se aprende a rejeitar, e isso é especialmente grave, a rejeitar os preconceitos de gênero, de sexo, de raça e de religião. Olha só. A religião, então, não é o sujeito da luta contra a discriminação. Quer dizer, não é ela que vai acabar com a discriminação. Mesmo que alguns textos religiosos, alguns líderes religiosos falem disso. Na prática, o que nós vemos é as religiões serem usadas para afastar, para discriminar. Não é? Então, a escola pública, que precisa para isso ser laica, é o lugar onde os alunos encontram os diferentes. Diferentes em distintas dimensões. Aprendem a conviver e a colaborar, trabalhar juntos. Se as crianças não têm, crianças e jovens, não têm essa experiência e ficam presas dentro de uma bolha homogênea em termos ideológicos, eles serão pessoas extremamente limitadas, preconceituosas e, mais do que isso, dispostas ao fascismo, que é o quê? A luta contra o diferente. Isso não pode ser aceito de modo nenhum. Há igrejas que estão propondo esse tipo de solução, elas provocam um grande mal para a população estudantil, um grande mal para a sociedade brasileira. Não é? Eu espero que esse tipo de coisa não ocorra, porque se ocorrer, vai ser só com famílias que têm renda suficiente para pagar, não é? Quem pode ministrar esse tipo de ensino nesse ambiente que vai ser, então, ou a própria família de iguais, ou a própria igreja de crentes iguais. Não é? Serão pessoas, então, extremamente limitadas que vão formar. Pessoas sem o menor espírito crítico. E vou pedir para que nesses minutinhos finais o senhor possa fazer uma mensagem direta aí para quem nos acompanha, deixando essa mensagem mesmo, uma conversa com as professoras e os professores, como é que eles podem promover uma educação inclusiva, diversa, emancipadora, plural e laica. Deixa a sua mensagem para quem nos acompanha, professor, por favor. Olha, eu só não acrescentaria laico. Laico é a condição disso tudo acontecer. A laicidade é, inclusive, a única possibilidade de ter uma efetiva liberdade religiosa no Brasil. Porque senão o que vai ter é uma religião monopolista que vai dominar as outras. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Os professores, os funcionários das escolas, os dirigentes dos sistemas educacionais têm uma grande responsabilidade, que é, mantendo a sua fé, mantendo a sua prática religiosa que tem ou que não tem, não é? Garantirem que o ambiente escolar não seja um ambiente de inculcação religiosa. Eu sei que muitos docentes promovem essa inculcação com orações antes de iniciar a aula, com evocações religiosas, com cartazes,
nas festas de formatura ou em determinadas celebrações, não é? Que fazem isso com a melhor das boas intenções. Mas aí vale a pena lembrar daquele velho ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Não é? Essas pessoas não irão para o inferno, não. Mas o que acontece é que produzirão um mal muito grande, apesar das suas boas intenções. O que é importante é que a escola pública seja um lugar onde se possa conviver em igualdade de condições, gente de diferentes aspectos, de diferentes formações, inclusive religiosas. Temos que respeitar as diferentes religiões que chegam na escola. Temos que respeitar os indiferentes à religião. E temos que respeitar aqueles que são contra qualquer religião. Porque, vejam só, meus colegas professores, a cláusula pétrea da nossa Constituição não é liberdade religiosa, é liberdade de crença. Crença religiosa. Crença não religiosa, que também existem. E crenças antirreligiosas. A escola não é um lugar de combater religião. Também não é um lugar de inculcação religiosa. E hoje é preciso que os docentes tenham coragem, muita força para se contrapor a essa inércia de movimento que é o confessionalismo dentro das nossas escolas, dentro das secretarias de educação. Excelente. Dito isso, eu encerro então esse episódio onde a gente discutiu laicidade e ensino público, agradecendo imensamente ao professor Luiz Antônio da Cunha. Obrigada, professor, e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá. Escola na Real. Yuri. Aprender a conviver com os diferentes é mesmo essencial para a vida em sociedade. Terminamos por hoje, mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @DireitosHumanosUFG, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal.